da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com a professora universitária, coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal Caruaru, doutora em saúde pública, Kelly Pessoa. Vamos conversar com ela sobre o Setembro Verde, que é uma campanha nacional que tem o grande objetivo, né, de incentivar a doação de órgãos e tecidos. Claro, o objetivo principal é salvar vidas e combater o desconhecimento e alguns mitos e preconceitos. Professora Kelly, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Liberdade. Oi, Núbia, bom dia, é um prazer estar aqui nessa manhã com você, falando de saúde e falando desse tema tão importante, né? E que é o Setembro Verde, que é a ideia de chamar a atenção, o verde da esperança, o verde de salvar vidas. Apesar do Brasil possuir o maior sistema público, né, de transplantes do mundo, a falta de autorização familiar ainda é um entrave, não é, para a realização dessas doações. Eu gostaria que a senhora começasse sua entrevista desmistificando também alguns mitos, né, sobre isso. Exatamente, Núbia. Veja, mesmo a população hoje, se eu disser que sou doadora e no momento que seja identificada a minha morte encefálica e que eu possa ser doadora, a minha família disser que não pode, eu não vou ser doadora, mesmo contra a minha vontade. Então, um dos principais fatores é entenderem que o familiar deve relatar, dizer da sua intenção de doação e que isso seja visto como seu último desejo e que seja cumprido pelos seus familiares. E qual o medo que as pessoas têm? As pessoas têm um medo de que quando se identifica a possibilidade de morte encefálica, o paciente deixe de ser cuidado, as pessoas deixem de cuidar dele já que ele vai ser doador. E lhe garanto, é muito pelo contrário. Sou enfermeira de UTI há mais de 20 anos, né? E um paciente que a gente mais cuida é um paciente que pode ser um possível doador. O que é que acontece nessa questão do transplante? Acontece do encéfalo, o cérebro, que é quem manda todas as ordens e faz a regulação de todo o corpo, ele morre, é a morte encefálica, o encéfalo parou. Nem sempre o coração para no mesmo tempo, porque é um órgão autônomo, ele continua agindo, então ele pode parar minutos depois ou horas depois. E aí, para isso se faz o quê? A gente faz vários testes e várias avaliações, seguindo um protocolo super rigoroso, avaliado por equipes diferentes, por profissionais diferentes, até concluir a morte encefálica. Concluindo a morte encefálica, a gente começa a colocar drogas, medicamentos que vão preservar a funcionalidade dos órgãos, embora a gente não consiga mais voltar à vida do cérebro, do encéfalo. Ou seja, aquele paciente, ele vai morrer. Depende de horas ou minutos depois que o cérebro dele parou de se funcionar, parou de se conectar com o resto do corpo. Então, só após várias avaliações de conclusões de morte encefálica é que pode-se fazer essa questão da doação, mantendo os outros órgãos com viabilidade, com circulação, com medicamentos que façam que o sangue continue circulando nos outros órgãos. Então, o medo que as pessoas têm, que vão tirar os órgãos do meu paciente, ele ainda vivo, não vão trabalhar em cima de condutas terapêuticas. Isso não existe, porque são muitas e muitas questões avaliadas e muitas equipes diferentes fazendo e refazendo essas avaliações. Que interessante. Então, a doação. Que interessante a senhora trazendo essas informações. E eu estou vendo aqui os dados que a taxa de autorização familiar para a doação de órgãos está em torno de menos de 50%, no máximo 50%. Ou seja, 1 em cada 2 famílias nega a doação. E é justamente por isso que a senhora traz essa informação, por falta de informação ou também uma orientação prévia do falecido, como está respondendo aqui a pesquisa. Como é importante, né, a gente trazer entrevistas como essa com a senhora, que pode estar esclarecendo justamente sobre a morte encefálica, doutora. Exatamente, Níbia. E assim, e tem os parentes que podem autorizar a doação, que são os parentes de 1º grau até para parentes de 2º grau. Esses é quem podem autorizar. E aí é mãe, irmão, a esposa.
essa doação é muito interessante, que o familiar fale dessa vontade e que a família, apesar da dor, e a gente entende profundamente esse sentimento de perca, de luto que acontece nesse momento, essa separação precoce, né? Assim, é muito dolorosa, mas que você transforma essa dor em amor, e respeitando a última vontade desta pessoa, respeitando também a possibilidade que ela continue viva no bem que fez para 7 ou mais outras pessoas a quem os órgãos dela possam ser doados. Se infelizmente eu não vou poder mais ter a presença física do meu ente querido a meu lado, certo? Que eu tenha pelo menos a presença das suas ações e da bondade que existia dentro dele, salvando outras pessoas. Por isso que é sempre importante ter esse diálogo dentro das famílias, né, sobre esse tema, e também ampliar esse tema para as escolas, as universidades, que também podem colaborar nessa educação sobre a doação de órgãos, não é isso, professora? Exato, Nubi. Lembrando também que nem só podemos ser doadores após a morte. Existem os doadores vivos. Nós podemos doar rim, parte do pulmão, parte do fígado, podemos doar tecidos, podemos doar sangue, podemos doar isso enquanto vida. Aí, para essas doações, a gente precisa doar para nossos parentes até 3º grau. Mas a gente precisa estabelecer que somos doadores. Uma doação que não nos prejudique em nada e que podemos ter essa doação seria de medula óssea. E para se cadastrar fazer o cadastro de doador de medula óssea é muito simples, é só um exame de sangue e manifestar essa intenção de ser doador de medula óssea. Aí você entra no cadastro nacional, porque aí nós temos muitas pessoas precisando da doação de medula. Na verdade, na fila geral de transplante, nós temos mais de 71 mil pessoas. E desses transplantes, também o transplante de medula óssea, e que nós podemos doar sem perca nenhuma do nosso corpo, podemos doar para salvar outras pessoas. Vai fazer muita diferença na vida dos outros, e na nossa vai ser algo muito tranquilo e que não vai prejudicar a nossa saúde. Que interessante. Olha, em 2024, aqui no estado de Pernambuco, foram realizados 1.654 procedimentos, incluindo córnea, com 837, rim, 374, fígado, 119 e 286 de medula óssea. Quem deseja doar, por exemplo, de medula óssea, precisa fazer algum tipo de cadastro, professora Kelly? Precisa ir ao Hemop, se cadastrar? Como é esse passo a passo para ele poder, né, fazer essa doação em vida, como a senhora bem falou? Ele precisa ir no Hemop, fazer o seu cadastro, e lá ele faz uma coleta de sangue para ver a sua tipagem sanguínea, alguns critérios sanguíneos que vão ser avaliados para ver a sua compatibilidade com outras pessoas. Olha aí, que interessante. E aí você fica nesse cadastro, né? Quando alguém compatível aparece, é contactado para ver se você quer ou não. Não é porque você está na fila ou você está cadastrado como doador de medula que você é obrigado a realizar a doação. Mas é interessante se cadastrar. Principalmente quem já tem a intenção de doar os órgãos já pode começar a fazer isso enquanto vida. É importante, porque aí se você vai lá e você faz a sua tipagem, e se você se mostra assim positiva a querer fazer essa doação, para as estatísticas, né, de saúde, toda a organização do estado já fica bem melhor, não é? Encontrar aquela pessoa. É claro, Núbia, porque aí vai ser nesse banco de pessoas, né, banco de doadores, que vai se procurar as pessoas que têm compatibilidade. Depois disso, vamos fazer mais uma série de exames para confirmar, porque na doação de órgãos há mais consanguinidade, há mais possibilidade de critérios compatíveis, é indispensável para que a doação seja efetiva. Porque você pode doar um órgão e o corpo da outra pessoa rejeitar, por questões imunológicas mesmo. Entendi. E aí se procura pessoas que tenham maior compatibilidade. Entendi. Como a senhora avalia a atual situação da doação de transplantes no país e em Pernambuco, já que a senhora trabalha ativamente na área? Ela tem melhorado enormemente devido ao esclarecimento das pessoas. Tivemos uma baixa dessas doações na época da pandemia e logo pós-pandemia, por as questões gerais que passamos nessa questão da pandemia mesmo, mas tem aumentado consideravelmente e temos batido os recordes de doação.
mas muito aquém ainda daquilo que precisávamos. Não é por falta de equipe formada, não é por falta de protocolos organizados. Na verdade, a grande maioria é por falta de esclarecimento da população enquanto doador, às vezes até a não mobilização de muitos profissionais de saúde que deviam trabalhar essa questão com mais frequência para fazer essa sensibilização e educação dos familiares. Nós temos a estrutura pronta, nós temos o SUS financiando esses transplantes, nós só precisamos de mais doadores. E para termos mais doadores, precisamos de pessoas mais esclarecidas, educação em saúde sendo feita todos os tempos e por todos os membros das equipes de saúde. A gente sabe, né, que recentemente, né, desde 2023, não tem como deixar de fazer essa pergunta à senhora, porque repercutiu muito e ainda repercute, né? E essa semana passada, eu vi um depoimento da filha de Roberto Justus, que ela teve um câncer e ela recebeu a doação, né, me parece que foi de medula, do câncer que ela teve, que foi leucemia, me parece que foi de medula, e ela disse que foi do SUS. Foi de medula, não é isso? Ela recebeu a doação da medula porque ela estava com leucemia e ela ficou curada. E o apresentador Faustão também, né, que precisou passar por um transplante inicial, né, de rim, de coração, precisou passar por um retransplante também. Gostaria que a senhora falasse também sobre isso, porque acaba que muitas pessoas, dentro daquela ideia dos mitos, né? Porque você tem um poder aquisitivo maior, então você vai ter um certo privilégio. E não funciona assim, né? O sistema de doação de órgãos, de transplantes, né, no país, ele é um dos mais sérios do mundo. Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, até como utilidade pública, e explicasse para desmistificar algumas ideias que as pessoas têm na cabeça, sobre, são pessoas que têm maior poder aquisitivo e essas pessoas vão ser beneficiadas, vão passar na fila. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Veja, a fila ela é bem criteriosa e ela obedece vários diferenciais, né? Por exemplo, localização, tipo de órgão, gravidade da pessoa, além das questões de compatibilidade. E aí você está lá na fila de transplante e o órgão apareceu em São Paulo. E tem duas pessoas compatíveis. Tem uma pessoa compatível em São Paulo e tem uma pessoa compatível em Pernambuco. Então, por proximidade, se os outros critérios todos forem igualados, o critério de proximidade também vai ser determinante. Por quê? Por causa da viabilidade do órgão. Se eu tirar o órgão do doador e já imediatamente transplantar por receptor, sem precisar de uma viagem de horas, a viabilidade, ou seja, a possibilidade de quem está recebendo ter menos efeitos ou chegar até mesmo a rejeitar o órgão recebido é bem menor. Então, diante de vários critérios da fila, até a questão da localização geográfica é determinante. E aí não existe poder aquisitivo na fila de transplante, ela é uma fila única do SUS, do particular, e ela é gerenciada por órgãos extremamente respeitados e órgãos que muitas vezes eles não conhecem nem os nomes que estão ali na fila. Esses nomes não é liberado para setores de hospital. Só as pessoas das comissões específicas veem essa liberação e o próprio algoritmo do sistema já lança quem são as pessoas que estão em primeiro e segundo lugar na fila, porque as situações de saúde dos receptores, elas são alimentadas constantemente. É constantemente colocado se o paciente se agravou, se o paciente infelizmente chegou a óbito esperando o órgão, é constantemente atualizada. Toda alteração de saúde, todo exame realizado por esse paciente que está na fila de transplante é colocado dentro desse sistema para que o próprio algoritmo localize ele dentro da fila. Então, quais são as prioridades? A gravidade, até a viabilidade, porque tem gente que, infelizmente, a viabilidade, mesmo recebendo o órgão, não é de conseguir esse transplante, já está muito debilitado fisicamente. Então, pode ser que você faça o transplante e a pessoa, infelizmente, chegue a óbito da mesma forma. São vários critérios que decorreriam um dia inteiro nós falando sobre eles, para que sejam avaliados e que obedecem uma ordem rigorosa. Então pode ser Roberto Justus, pode ser Faustão, pode ser Michele, minha amiga que recebeu um transplante de fígado no IMIP.
há menos de 2 anos, e aí não tinha poder aquisitivo, não era da mídia, não era blogueira, mas teve direito ao órgão exatamente quando precisava. Então, o transplante é do SUS, ele é universal, sim, ele é gratuito e a fila é de direção única. Só esses órgãos competentes é que podem administrar essa fila. Excelente esclarecimento, né? O apresentador Fausto Silva, ele passou por múltiplos transplantes: coração, que foi em agosto de 2023, o rim, que foi em fevereiro de 2024, e mais recente, fígado e rim, já esse ano, já agora, em 2025. E a Fabiana Justus, que ela é a filha do empresário, apresentador Roberto Justus, ela fez o transplante de medula, realmente confirmando, professora Kelly. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e passou por um transplante de medula óssea em março de 2024. E ela agradece imensamente ao trabalho do SUS, a equipe, tudo. Ela disse que ficou impressionada com o atendimento do SUS e comemorou essa vida nova. Foi isso que ela falou. E assim, é interessante porque normalmente o doador não conhece o receptor, mesmo sendo doador em vida, a não ser que seja parente direto. Então, a pessoa que doou a medula óssea para ela não sabia para quem estava doando. Sim, interessante, muito interessante. A pessoa foi compatível, mas não sabia para quem estava doando. Nós temos uma pergunta aqui da Rosemary, bairro São Francisco. Ela pergunta: bom dia, existem restrições que impedem as pessoas de serem doadoras de medula óssea? Existem algumas doenças infecciosas que no momento que você vai fazer seu cadastro, o próprio setor já informa que você não poderá ser doador, dependendo de algumas doenças infecciosas que você tenha tido. Interessante aí trazer isso. E assim, eu não vou explicar quais as doenças, Núbia, porque é melhor que a pessoa vá, veja seus critérios. Às vezes até a pessoa acha que uma doença que tem não é possível de ser doador, mas aí ela pode ser doador, não que seja de medula, pode ser doador de sangue, pode ter outras doações que a pessoa possa fazer. Interessante, né? A gente saber de que maneira também, é uma pergunta importante, assim, a mídia, né? Ela pode contribuir, ela pode ajudar a combater a desinformação, né? E o preconceito, como a senhora esclareceu no início da nossa entrevista. Núbia, como você está fazendo, né, trazendo assim esses mitos para que a gente discuta sempre esses mitos de que os órgãos vão ser vendidos, que os órgãos vão ser tirados das pessoas vivas, combatendo esses mitos, né, e trabalhando também a sensibilização na questão de amor, né, que doar é de fato um órgão uma ação de amor muito importante, certo? É você continuar a perpetuar a vida e a memória do seu ente querido. A Laís Lima, né, do bairro Santa Rosa, ela diz que é transplantada renal, tem 11 anos já e que agradece imensamente a esse trabalho do SUS. Ela disse que foi muito bem atendida no Recife, ela fez o transplante dela lá, mora no bairro Santa Rosa. A Laís Lima, ela disse que tem 41 anos. O transplante de rins, ele acaba encabeçando essa lista, doutora Kelly? Acaba porque ele pode ser feito de doador vivo. Então ele aumenta o número de possibilidades de doação. Aí por isso que ele encabeça essa lista. E assim, a Laís pode dizer o que melhorou na qualidade de vida dela. Que ela não precisou ficar fazendo hemodiálise, ficar 3-4 horas numa máquina de hemodiálise 3 dias na semana. E aí, Núbia, eu reforço a sua pergunta anterior sobre a questão de como divulgar. Transplantados vão para a mídia, vão para a rede social, diga como isso foi importante, como isso mudou a vida de vocês. Falem da qualidade de vida, da possibilidade de ainda estar vivo, porque vocês receberam um órgão. E aí as pessoas vão entender, certo, quanto de bem fizeram na vida dos outros. O Roberto da Silva, do bairro Luiz Gonzaga, ele pergunta por que é tão difícil conseguir o transplante de fígado. Por causa da doação, né? Porque tem que ter o doador e o tempo de duração do fígado para retirar do receptor, do doador, para se colocar no receptor, ele é curto. E aí todo o processo e todo o protocolo, ele vai ter que
que ser feito e exigido. E assim, em Pernambuco, acho que só um hospital que faz transplante de fígado. Inclusive, a gente está até comemorando uma taxa de doação enorme de um professor da Uninasal Recife, que é um dos pioneiros no transplante de fígado de Pernambuco. Interessante. Professora Kelly, eu quero agradecer sua participação conosco aqui na Rádio Liberdade, no programa Show da Liberdade, trazendo informações tão importantes sobre o Setembro Verde, sobre a importância da doação de órgãos, esclarecendo mitos, né, incentivando as pessoas a procurarem um hemop, quem deseja ir ser um doador de medula, para fazer sua tipagem, ter mais conhecimento até sobre o seu próprio corpo, né, professora Kelly? Exatamente, né? No meu que agradeço essa participação, é muito importante falar de saúde, quem ama a saúde pública, né? E quem sabe que são ações simples que podem garantir tantas coisas, que existe toda uma estrutura organizada, precisando só de esclarecimento e de maior envolvimento social, para que tudo aconteça da forma melhor e que o Brasil consiga ser um dos rankings de doadores por milhões de habitantes e que um dia se equipare a países que têm mais de 70 mil doadores por milhões de habitantes. A gente ainda está numa faixazinha menor, está em 30 por milhão de habitantes, mas a gente tende a seguir com atitudes como a sua, Núbia, nesse convite de hoje, que a população toda fique esclarecida e saiba que pode fazer muito, mesmo em vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, por ter trazido todos esses esclarecimentos. Muito obrigada por sua participação. Conversamos no Show da Liberdade com a coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal Caruaru, enfermeira, professora universitária, doutora em saúde pública, a professora Kelly Pessoa.